Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao evento de entrega dos estandartes do Carnaval 2026. Estamos sendo transmitidos pela TV Câmara e pelas redes sociais. Em nome da presidenta da Liga Independente das Escolas de Samba de Caxias do Sul, Jéssica De Carli, agradecemos a presença das senhoras e senhores. Prefeito Municipal Adiló de Domênico. Secretária Municipal da Cultura, Tatiane Frisso. Deputada Federal, Denise Pessoa. Secretário Adjunto da Cultura, Elvino dos Santos. Corte do Carnaval 2026, Rei Momo, Carlos Eduardo Marques de Souza. Rainha Ana Luísa de la Puza Soares. Princesas Inayara Kathleen dos Santos de Souza e Catrine Damasceno. Presidentes das agremiações carnavalescas de Caxias do Sul. Nação Verde e Branco, Presidenta Rosaura Moreira Pinto. Pérola Negra, Presidenta Ligiane Ferreira. Unidos do El Chan, Presidente Cassiano Fontana. Filhos de Jardel, Presidente Simeão José de Vargas. 15 de novembro, Presidente Paulo Ricardo Soares. São Vicente, Presidenta Carla Fonseca. Presidente do Instituto Samba e da Liesca, Jéssica De Carli. Presidente do Instituto de Leitura Quindim, Volney Canônica. Representando o diretor-presidente do SAMAI, Edson da Rosa, o coordenador de comunicação do SAMAI, Bernardo Barcelos. Representando o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Grenelmaier, Sônia Dacás. Vereadores João Ues, representando o vereador Lucas Carrenato Rúbia Machado, vereadora Rose Frigeira, representando o vereador Sandro Fantinel, Isabel Cristina Medeiros. Saudamos ainda a presença das escolas de samba, Incríveis do Ritmo, presidente José Carlos Garcês. Mancha Verde, presidente Cláudio Espigolon Tassiano Copete. Protegidos da Princesa, presidente Cleberton de Aguiar Azevedo. Representante dos blocos de Carnaval de Caxias do Sul, patrimônio do nosso Carnaval de Caxias do Sul, que não podemos deixar de citar sempre, Adriana Inês Velho. Presidente da ONG Construindo Igualdade, Cleonice Araújo. Representando o Viva Cidade, Patrick Mesomo. Presidente do Conselho Municipal de Povos Tradicionais de Terreiro e Matriz Africana, Henri Medeiros de Xangô. Coordenador da Promoção da Igualdade Étnico-Racial, Kleber Bizi. Representando o deputado estadual Pepe Vargas, José Roberto Silveira. Servidora Municipal da Cultura, Karine Turelli. Profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Chegou o nosso presidente da casa, tudo bem? Então, nosso anfitrião e presidente da casa, vereador Wagner Petrini. Senhoras e senhores, esta é uma noite incrível, uma noite de celebração, uma noite especial, em que vamos recordar o grande espetáculo que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2026, na Avenida Sinimbu, coração da nossa cidade. Vamos comemorar o que vimos lá, e vimos a força da comunidade e a potência da cultura popular. Hoje, vamos entregar os estandartes de ouro, prata e bronze para 19 categorias do Carnaval de Rua de 2026. Mas, neste momento, convidamos a todos e todas
para assistirmos no telão e revivermos esses encontros fabulosos registrados pela lente da OFF, do William Cabral e da sua equipe. Eu vou pedir mais palmas. Mais palmas para as comunidades das escolas Nação Verde e Branco, Pérola Negra, Unidos do El Chan, 15 de Novembro, Filhos de Jardel e São Vicente. Espetáculo lindo que vimos na Avenida Sinimbu e que se repetirá em 2027 com a força de todas essas comunidades. Noite linda! Neste momento, gostaríamos de convidar o anfitrião da casa, o vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Wagner Petrini, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham. Parabenizar e saudar aqui a mesa, em nome do prefeito Adiló de Domênico. De imediato também quero pedir desculpa pelo atraso, mas sim, é uma noite especial, não quero me alongar muito, uma noite com muita cultura, uma noite especial, para que a gente consiga, prefeito Adiló, cada vez mais valorizar e através do poder público, seja ele Câmara de Vereadores, seja ele Prefeitura de Caxias do Sul, valorizar a nossa cultura, o nosso carnaval, tanto de rua como os blocos. Vejo aqui tantos amigos que a gente há muito tempo trabalha, Elvino, o carnaval tanto de rua, os blocos e a cultura. Mas quero falar mais em questão da instituição Câmara de Vereadores, o papel que ela faz. Sempre estará, pelo menos enquanto eu estiver no comando, o prefeito, de portas abertas a toda a nossa comunidade para trabalhar em cima das pautas da cultura, do carnaval, e hoje é o exemplo. Vamos juntos, com a Comissão de Cultura da Casa, com o nosso conhecimento, tentar, e já conversei com algumas pessoas aqui que compõem a comissão criada, para nós estar tentando, prefeito, buscar mais apoio para o Carnaval de 2027. Que o exemplo desse Carnaval e das mudanças que estão acontecendo, principalmente no que tese a economia, que o consumo precisa ser aqui no nosso município. Nós precisamos valorizar as escolas de samba daqui do município, o Carnaval daqui, segurar nossas pessoas, as famílias, a cultura e os artistas aqui em Caxias do Sul. A TV Câmara, ela transmitiu por 2 oportunidades os carnavais de ruas ao vivo. E mais, dia 1º de julho, para quem não tem acompanhado, a gente estará lançando aqui o sinal aberto da TV Câmara. Então nós teremos uma TV pública a partir de 1º de julho, que fará toda a transmissão no Carnaval de 2027 para um raio de 100 quilômetros aqui da região
Então, o carnaval aqui de Caxias do Sul ele vai passar ao vivo pela TV normal, pública, até a divisa com Sapucaia do Sul. Isso abrange toda a região aqui da Serra, os 49 municípios. Cassiano Fontana, tu que é um entusiasta, posso dizer um antigo no carnaval, é mais um passo que Caxias do Sul vai ser referência para os outros municípios. Mas não quero me alongar, quero parabenizar então os homenageados, as pessoas, os destaques dessa noite, e contem com este vereador, com esta casa aqui, para cada vez fortalecer mais, principalmente com os incentivos financeiros ao nosso carnaval. Boa noite a todos, boa atividade. Agradecemos ao vereador Wagner Petrini e lembramos novamente, né, esse caloroso espaço, esse acolhimento da Casa do Povo aqui, e que este evento está sendo transmitido pela TV Câmara e também pelas redes sociais ao vivo. Convidamos agora o prefeito municipal Adilódio Domênico para fazer uso da palavra. Muito boa noite, senhoras e senhores. Minha saudação à deputada federal Denise Pessoa. Saúdo o presidente da Câmara Municipal, vereador Wagner Petrini, em nome dele, todos os vereadores aqui presentes, representação de vereadores, nossa secretária da Cultura, Tatiane Frisso, o adjunto Elvino dos Santos, em nome deles, todo o nosso governo, as pessoas que compõem nosso governo. Saúdo a Corte do Carnaval, o Rei Momo Carlos Eduardo, a Rainha Ana Luísa e as princesas Inayara e Catrine. Presidente do Instituto Samba e da Liga, a Jéssica De Carli, em nome dela, todos os integrantes que se envolveram nesse belo espetáculo. Presidente do Instituto Quindim, Volney Canônica, todas as entidades carnavalescas aqui presentes, autoridades já nomeadas pelo protocolo. A gente quer cumprimentar, agradecer a todos que esse ano realmente o Carnaval de Caxias voltou e voltou com força. Quem viu as imagens aí parecia que estava numa outra cidade, né? Não era da tradição e do costume. Então Caxias fez bonito, voltou em alto estilo, e é isso que nós queremos aqui hoje, agradecer e cumprimentar a todas as equipes, a todas. Fizeram um lindo carnaval, independente de quem ganhou, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo lugar, o conjunto foi um espetáculo à altura. E o poder público fez a sua parte, presidente Wagner, nós investimos aí algo em torno de 400 mil, e sempre que a gente apoia esse tipo de evento, seja a Festa da Uva, seja o Carnaval, sempre tem os críticos. Aqueles que não ajudam, que não aparecem para fazer nada, depois eles têm tempo para ficar corneteando. Mas eu entendo que nós temos que apoiar, sim, com estrutura, com as condições que nós pudermos, porque a gente não pode mais regredir. Nós chegamos num patamar que eu nunca imaginei que nós íamos ter do Carnaval aqui em Caxias. E agora, para conseguir levar ele adiante, nós precisamos se unir, todo mundo, ajudar poder público, entidades, a Liga, né, e tocar para frente. Isso aí prova que nós temos condições de fazer um carnaval bonito, e o lugar do carnaval tem que ser na Sinimbu, tem que ser ali. Né? Já se inventou levar para cá, levar para lá, não adianta. Carnaval tem que ser na Sinimbu, Festa da Uva tem que ser na Sinimbu. Um ou outro se incomoda porque... Bom, tem outras ruas, não é a única, né? A gente avisa com antecedência. Eu acho que a praça, o coração da cidade tem que ser ocupado para o povo. E é isso que a gente quer. Então, podem contar conosco. Tudo aquilo que a gente puder colaborar, Jéssica, nós estaremos juntos. E vocês continuem caprichando, né? Agora tem mais o reforço do Elvino, aí te puxa, Elvino. Nós temos que melhorar. Então, nossa gratidão, parabéns, né? Vamos manter viva essa cultura, que ela volte a ser com grande participação. Eu não tenho dúvida, teve uma boa participação esse ano, mas a população vai começar a pegar o gosto, acreditar e cada vez participar mais ainda.
porque, infelizmente, com as mudanças de local, leva para a Plaza de Castro, vai para cá, vai para lá, o nosso carnaval acabou se acanhando e, como diz o ditado, quando a gente não estimula, acaba morrendo na casca. E agora não, vocês estão de parabéns, Jéssica, a todos que se envolveram, o Rei Momo, a corte, né, as escolas, porque fizeram bonito e Caxias mostrou que tem espaço para o carnaval e sabe fazer carnaval. Então, parabéns, sucesso e conte conosco. Muito obrigado. Obrigado ao prefeito. Neste momento, então, para fazer uso da palavra, convidamos a deputada federal Denise Pessoa. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Que alegria, né, estar aqui com tantos amigos, amigas. Queria saudar aqui, vamos lá, citar todas as escolas, né? Nação Verde e Branco, através da Rosaura, tá ali, né? Pérola Negra, aqui a Lige, também Unidos do El Chan, Cassiano, Filhos de Jardel, Simeão, saudar aqui o 15, Paulo Ricardo, saudar a Carlinha, a Neguinha de São Vicente, e, é claro, Jéssica De Carli, né, aqui da Liesca, saudação ao Volney, do Instituto Quindim. Muito obrigada, gente, por tudo que vocês têm feito, né, pelo Carnaval. Saudar aqui, claro, nosso prefeito, Adiló, que alegria também lhe ver aqui na atividade, né, do Carnaval de Caxias. Acho que faz bem, né, para as nossas escolas tê-lo aqui conosco. Saudar aqui a secretária, né, Tati, também ouvindo, representando a secretaria. Também, né? Secretaria também. Saudar aqui o presidente da Câmara, Wagner, Rose, né, muito prazer tê-los aqui conosco. Mas, gente, acho que falar de carnaval é falar sobre uma das maiores expressões brasileiras, né, da cultura, e que reflete a alma do povo brasileiro. E eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Cultura, e lá a gente teve, e eu acompanhei, inclusive, o ato com o presidente Lula, quando a gente coloca o Carnaval como patrimônio imaterial brasileiro. E acho que esse reconhecimento ele é feito pelo IPHAN, pelo Instituto de Patrimônio Nacional, e ele reflete esse amor, né, que a gente tem pelo Carnaval. E, na frente da Comissão de Cultura, eu pude ver o quanto o Rio Grande do Sul ama o Carnaval. Porque, às vezes, a gente tem a lenda de que quem gosta de Carnaval é só o Rio de Janeiro, só a Bahia, só o Nordeste. Mas o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem Carnaval de rua, e de escolas de samba. E eu sempre gosto de dizer, lá na Comissão de Cultura, eu sempre dizia, né, com muito orgulho, que eu fui vice-presidente da Liga Carnavalesca de Caxias do Sul. Foi um dos meus melhores títulos, foi ser vice-presidente da Liga Carnavalesca de Caxias do Sul. Então, eu disse, respeita a minha história, porque de carnaval a gente entende. De luta e de sofrimento, né? Para colocar o carnaval na rua, vocês sabem, né, como é que é. E aqui também, né, acho que a gente também tem que reconhecer a nossa corte, que esse ano, né, levou o nosso carnaval para tudo que foi lado, né, divulgou nosso rei Momo, né, Carlos Eduardo, a rainha Ana Luísa e as princesas Inayara e Catrine, né, muito bom ser representado por vocês. Então, vocês também, né, sei que o orgulho que eu tenho do Carnaval de Caxias, vocês também têm, vocês mostraram na avenida. Mas, gente, dizer que... Vamos lá, palmas para a nossa corte. E acho que é importante dizer que o Carnaval ele vai além do aspecto festivo, né? E ele é um espaço de resistência, de afirmação de identidade popular e comunitária nas ruas, nas avenidas, nas escolas de samba, lá na comunidade.
a gente vê vivas as tradições. E aqui, eu acho que eu estava vendo o Cássio lá atrás, né? É o Cássio, não? É, né? Então, na pessoa do Cássio, essa criança maravilhosa, né, que já puxou samba, né? Saudar todas as famílias, as crianças que participam. Porque é isso, gente, é comunidade, é família, é festa familiar, né, na avenida. E o Cássio foi um grande puxador de samba, né, na avenida. Então, é isso, assim, acho que reflete essa coisa de tradição, de pai para filho, né, de mãe para filho, de vô. É toda a comunidade envolvida. Então, além dessa dimensão cultural, o Carnaval ele movimenta a economia, né? Ele gera trabalho, ele movimenta, ele gera renda, né? A cultura precisa ser vista como dessa forma. Às vezes, a gente acha que é dinheiro jogado fora, algumas pessoas falam, mas né, é o desenvolvimento. O que um evento movimenta, né, seja para comprar as fantasias, todo esse material para a confecção das fantasias, a questão dos instrumentos, aluguel de instrumento, de tudo, né, gente? Isso movimenta muito. E o evento em si, a compra dos alimentos lá, de bebida, porque ninguém é de ferro, né? Todo mundo tem que, né, também curtir a festa, mas tudo isso movimenta a economia. Então, acho que também dizer que hoje, se a gente pensar os dados da Lei Rouanet, por exemplo, a cada R$1 investido na cultura, a gente tem um retorno de mais de R$7. Então, é uma área de desenvolvimento econômico. Então, para quem gosta de olhar só os números e que não se interessa pelas pessoas e pela alegria das pessoas, é importante dizer que qual setor de desenvolvimento econômico movimenta tanto dinheiro. Então, o Carnaval, além de tudo, além de fazer bem para a alma, ainda movimenta a economia, gera renda, gera trabalho. A gente sabe o quanto movimenta as comunidades. E defender o Carnaval é defender a cultura popular. É defender a memória do povo brasileiro, é reconhecer que a história do Brasil também é contada nos tambores e também nos cortejos, nas alegorias e nas vozes que ecoam pelas ruas todos os anos. E para lembrar que a cultura popular é também um instrumento de memória e resistência, eu quero aqui lembrar aquele samba enredo brasileiro que diz: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, da Mangueira, né? E que sigamos valorizando as histórias do nosso povo, preservando nossas raízes e abrindo alas para um Brasil mais justo, mais diverso e mais orgulhoso da sua cultura. Viva o Carnaval caxiense, viva as escolas aqui de Caxias e contem com o nosso mandato em defesa da cultura popular, da cultura negra, da cultura que muitas vezes foi calado na história. Obrigado, deputada federal Denise Pessoa. Convidamos agora a presidente do Instituto Samba e da Liga Independente das Escolas de Samba de Caxias do Sul, Liesca, Jéssica De Carli, para ocupar a tribuna. E agora? Depois da Denise fica difícil, né? Boa noite, então. Saúdo o prefeito municipal de Lódio Domênico, deputada federal Denise Pessoa, presidente da Câmara, Wagner Petrini, os presidentes das escolas de samba, Cassiano, Lige, Simeão, Neguinha, Paulo, Rosalda. Secretária Tati, que nos deu todo esse apoio aí esse ano, e agora mais essa força. Já estava do lado de lá, agora está do lado de cá, então está dos dois lados. Vereadora Rose. Adri. Então, após anos de dificuldades e interrupções, as escolas de samba de Caxias do Sul promoveram uma importante retomada em 2024. E aqui eu quero saudar, o Cada Preta está lá no fundo, e eu sempre digo, vem mais para frente, depois ele vai subir aqui. E eu gosto de retomar isso, porque em 2024, o Cada Preta me chamou, e prefeito, ele falou assim: Jéssica, tu nos ajuda a retomar esse carnaval, que a gente está desde 2016 sem carnaval. E, em função do trabalho que eu já tinha na vila, o Paulo sabe, o Paulo do 15 está aqui, em função do trabalho do Mosaico na Quebrada que a gente teve no Beltrão de Queiroz, eu falei, eu não tinha como dizer não para o Cada Preta, e eu falei, então tá, vamos lá.
E aí fomos numa primeira reunião com a Karine está aqui, eu, Cassiano e o Cara Preta. E daquela primeira reunião, então a gente, 2025, entregou na Plácido de Castro, e 2026, então, entregamos esse belo espetáculo que a gente viu na Sinimbu com essas 6 escolas de samba, com 200 colaboradores contratados, 600 participantes das oficinas, que foram feitas com emenda parlamentar. E o desfile, a gente teve 300 colaboradores contratados e 1.200 integrantes de escolas desfilando. Então, realmente, a gente vê o impacto. A corte, a nossa querida corte, estava lá e desfilou. Foi, voltou 6 vezes, né? E fará novamente próximo ano. Então, a gente vê realmente que essa retomada ela voltou para a gente colocar essa manifestação popular realmente onde ela tem que estar. E aí, prefeito, a gente precisa garantir incentivos públicos e assegurar suporte em todas as etapas de processo, que é a formação comunitária, produção artística, infraestrutura dos barracões. Hoje, a gente tem um problema que coisas boas, a gente tem já, as escolas já possuem a maioria seu barracão, mas a gente ainda tem algumas dificuldades, que é onde ficam os carros alegóricos. Vamos ir para a Maesa, vamos encontrar um lugar para eles. Então, a gente aqui construindo junto nessa casa, vencer essas dificuldades. A gente vê que a gente teve 40 eventos realizados. A gente teve a entrega do samba enredo, a escolha da corte, a entrega das chaves. Tivemos 6 ensaios por escola e o desfile. Então, foram 40 eventos realizados durante o pré-carnaval e o carnaval. E esse ano a gente já está com uma agenda que provavelmente a gente vai ter mais eventos. As oficinas, o Volney está aqui para me ajudar, acho que foram 30 oficinas, esse ano serão 48 oficinas? Não, serão 30 oficinas. Ah, tá. Ufa! E aí a gente tem aqui, com um público maior, porque são 5 oficinas por escola. Muito bem. Uma novidade, então, contando para vocês em primeira mão, hoje a Liesca foi homologada na FENA Samba, que é a Federação Nacional do Samba. Então, um aplauso para nós mesmos. E, junto com essas 6 escolas, então, a gente também está fazendo um trabalho com as 3 escolas. Estamos com Incríveis do Ritmo aqui, Protegidos da Princesa e Mancha Verde. E a Liga está aqui, meus colegas de Liga, que depois o Volney vai nominar no protocolo, estão aqui e a gente vai fazer de tudo para colaborar com essas 3 escolas, tá, Zé? Para que a gente consiga fazer uma retomada. Da mesma forma que em 2024 a gente colaborou com essas 6, a gente vai fazer o máximo que a gente puder para colaborar com vocês 3, para, quem sabe, a gente ter aí, na Sinimbu, mais escolas desfilando. E, para isso, prefeito, precisamos de cada vez mais apoio, e eu acredito que a gente está hoje, realmente, essa casa cheia, e vocês nos prestigiando, tenho certeza que a gente está construindo isso juntos. E eu falei no dia 13 de maio e falo de novo, é uma missão minha do Instituto Samba, do Volney, do Instituto de Leitura Quindim, que a gente está aqui juntos por 3 coisas. Uma é pela arte popular brasileira, outra é por construir coletivamente algo importante, e outra é a justiça social. Obrigada. Obrigado, Jéssica De Carli. Agora, então, a gente quer justamente convidar, né, para que todos conheçam quem compõe a Liesca. Então, eu vou pedir para os meus colegas, inclusive você, Jéssica, para vir aqui na frente, para que a gente possa fazer um registro, inclusive, né, dessa Liga Carnavalesca. Então, na presidência, Jéssica De Carli dos Santos. Na vice-presidência, Leonardo Godoy dos Santos. Na diretoria executiva, Felipe Negre Delgal, Aleph Sidney Becker. E agora a gente tem uma nova integrante que vem contribuir
para essa diretoria, que é a Vitória Santos, por favor, fiquem aqui ao lado da Jéssica. Na diretoria institucional, Volney Cunha Canônica. E também essa diretoria passa a ganhar um novo integrante que chega aí super com gás, que é o Dr. Rimon Rauli, por favor, aqui. No Conselho Consultivo, Carla Patrícia Borges da Fonseca, Neguinha, por favor. Cassiano Fontana, Jorge Fontana. Rosaura Moreira Pinto. E no Conselho Fiscal, Ligiane Rafaela Ferreira Velho, Paulo Ricardo Soares da Silva e Marlon Eric da Costa Vargas. Palmas para a Liesca, por favor. Aqui a gente corre, vai para lá, vai. Bom, queremos lembrar que, juntamente com o Instituto Samba, o Instituto de Leitura Quindim, a Prefeitura de Caxias do Sul e as escolas de samba, vão realizar novamente o Carnaval 2027 na Sinimbu. Essa é uma noite cheia de emoção. Além da entrega dos estandartes, teremos o sorteio da Ordem dos Desfiles das Escolas, que irá acontecer no dia 6 de março de 2027. Como é que está o coração de todos aí? Já fizeram suas apostas? Quem vai sair primeiro? Quem vai sair? Vai ser a escola fechar, encerrar? Bom, queremos lembrar a todos também que depois da cerimônia a gente tem um coquetel aqui do lado, então não vão embora para que a gente possa confraternizar. Como eu disse, essa noite promete muita emoção. Segurem os seus corações. O Carnaval de Caxias do Sul não é apenas um espetáculo visual. Ele é o eco da ancestralidade, da força das comunidades e o resultado do suor de muitas lideranças que, contra todas as marés, mantém viva a chama do samba de Caxias do Sul. Por isso, as escolas de samba e a Liesca instituíram o Prêmio Cultural Troféu Adão Borges Tildão e o Troféu Marlene Garcês, Dona Marlene, além de homenagens especiais com a medalha Salésio Macedo Tio Cafu. Nem todo mundo sabia disso, né? A gente sempre tem cartas na manga. Essa premiação celebra a trajetória de lutas e glórias de pessoas que constroem pontes, fomentam a cultura popular e desenham a história do samba da nossa cidade. O nome do Prêmio Cultural foi escolhido para evidenciar essas três grandes personalidades da extrema relevância e que dedicaram suas vidas e lideranças ao nosso progresso cultural. Eles representam o amor incondicional ao pavilhão, a sabedoria comunitária e o espírito de liderança. Batizar esse prêmio com seus nomes é garantir que a memória dos nossos grandes baluartes continue a guiar e a inspirar as próximas gerações. Neste momento, vamos fazer a entrega dessas honrarias. Pelo apoio institucional, a retomada e o fortalecimento do carnaval de rua da cidade, a sua gestão contribuiu para a valorização desta importante manifestação da cultura popular, promovendo diálogo com as entidades carnavalescas e incentivando ações que fortalecem a participação comunitária.
Este reconhecimento reafirma a importância do poder público na preservação do patrimônio cultural imaterial e na construção de uma cidade mais diversa, inclusiva e democrática. O troféu Adão Borges, Tildão, carinhosamente, é conferido ao nosso prefeito municipal de Caxias do Sul, Adiló de Domênico. Palmas, por favor. Convidamos a presidente do Instituto Samba e da Liesca, Jéssica De Carli, para fazer a entrega do troféu Tildão ao prefeito Adiló de Domênico. Obrigado, prefeito. O prefeito, por compromissos já agendados, vai ter que se retirar e agradecemos muito sua presença, né? E esperamos nos próximos eventos e estaremos em diálogo. Obrigado, palmas ao nosso agraciado com o troféu Adão Borges Tildão. Seguimos com as honrarias. O troféu Marlene Garcês, Dona Marlene, será conferido como um justo reconhecimento institucional e cultural àquela que sempre compreendeu o carnaval sobre a ótica do direito, da cultura e da economia criativa. A pessoa que tem se consolidado como uma parceira incansável do espetáculo carnavalesco, defendendo a arte popular nos espaços de poder e viabilizando o fortalecimento técnico e financeiro das agremiações caxienses. Essa distinção celebra o conjunto de sua obra e seu compromisso histórico com o samba da cidade. Denise Pessoa, esse troféu é seu. Convidamos o presidente do Instituto de Leitura Quindim, no caso eu, para entregar o troféu para Denise Pessoa. Denise, você quer falar alguma coisa? Muito obrigada, gente. Muito obrigada de coração, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Olha, um dos melhores prêmios que eu já recebi. Muito obrigada. Merecidíssimo. Denise foi uma grande parceira em 2025. Desfilamos nas 6 escolas. Né? Apesar de sempre olharmos para o horizonte em busca do futuro, agora é o momento de homenagearmos aqueles que constroem ou construíram uma estrada para que as escolas pudessem passar. Uma homenagem a homens e mulheres e crianças que ousaram sonhar coletivamente e estruturaram a união das suas escolas, transformando esse desfile isolado num grande ecossistema forte, representativo e independente que possuímos hoje. Para entregar as medalhas Salésio Macedo Tilcafu, quero convidar a todos os presidentes da escola de samba aqui, por favor, que fiquem aqui na frente, para que a gente possa fazer a entrega dessas honrarias. As honrarias serão concedidas para Marene Cleonice Machado, pela Escola Nação Verde e Branco. Por favor, Marlene. Joana Santos Macedo, pela Escola Pérola Negra. Joana.
Cássio Jorge de Azevedo Fontana, pela Escola Unidos El Chan, o nosso mais jovem e reverente carnavalesco. Adilson Antônio Araújo, pela Escola Filhos de Jardel. Paulo Roberto Teixeira, Cara Preta, pela Escola 15 de Novembro. Não esperava, né, Cara Preta? E Andréia, pela Escola São Vicente. Por favor, Andréia. Cadê a vice-presidente aqui da São Vicente? Andréia, tá chegando, tá chegando. Nossa vice-presidente. Não esperava também, né, Andréia? Ah. Sim. Dá para entregar. Pra gente fazer o registro. Aí a gente quer depois convidar a mesa para vir à frente para fazer um registro todo mundo com eles, pode ser? A mesa fica em pé aqui, então tá. Perfeito. Perfeito. Eu vou ficar aqui na metade. Palmas aos nossos homenageados, parabéns! Vocês são muito importantes para todo esse carnaval e para as escolas. Eu deixo o microfone aberto, caso algum presidente ou algum homenageado queira fazer uso da palavra. Quer, Cara Preta, por favor? Vamos, negãozinho. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a mesa, o pessoal aí da Liga do Carnaval, a todos os presidentes da Escola de Samba, dando os parabéns para vocês, a todo esse povo bonito que está aqui presente. O que falta é isso aqui, gente. A união, o respeito, a crítica vai existir. Ajude essa guria aqui, a Jéssica de Carli, Quindim, que é um carnaval que realmente eu pedi para eles virem. Vamos ser bem sinceros, nosso povo gosta do carnaval, mas nós temos que ser mais organizados. Parabéns a todos envolvidos e tire a mágoa do coração, porque o que o povo gosta é do carnaval. Obrigado. Falou bem, né? Falou bem. Mais alguém? Não? Mais alguém? Paulo? Então, agradecemos. Podem tomar seus lugares para a gente continuar, porque tem muito prêmio, muita festa ainda. Lembrando que estamos sendo transmitidos pela TV Câmara ao vivo e pelas redes sociais. Dando continuidade a essa noite festiva e de reconhecimentos. Neste momento, vamos fazer a entrega, então, dos estandartes de ouro, prata e bronze. Todo mundo aí feliz para vir para cá? Olha só. Queria convidar, então, já para se posicionarem aqui, os meus colegas da Liesca, para ficar aqui junto com o nosso patrimônio cultural e do carnaval, a Adriana. Fiquem aqui para ajudar na entrega dos prêmios, por favor. Fiquem aqui. Vai lá, isso, todo mundo da Liesca para ajudar na entrega dos prêmios. Então, os estandartes do Carnaval 2026, na categoria Tema Enredo, são bronze, Escola São Vicente.
representante da Escola São Vicente. Prata, Unidos del Chan, vem Cássio Fontana receber. Ouro, chamamos Wagner Macedo, do Pérola Negra. Venham receber São Vicente, Pérola e Unidos del Chan. Mais palmas para os premiados. Agora, na categoria Comissão de Frente. E estavam lindas as comissões de frente, hein? Chamamos para receber o troféu bronze pelo 15 de novembro a Cássio Camargo. Prata, Escola São Vicente, representante. E o troféu ouro, chamamos Vanessa Carraro e Berner Ferreira Macedo, do Pérola Negra. Foto com os agraciados, os três, juntando. Palmas, gente, porque, olha, foi difícil, hein, para esses jurados escolherem, porque das 6 escolas estava lindo, mas parabéns a vocês que se destacaram. Merecidíssimos. Na categoria Samba Enredo, os estandartes vão para bronze, São Vicente. Prata, Pérola Negra, para Wagner Macedo. E ouro, para Tailane de Oliveira, do Unidos del Chan. Foi lindo, hein? Eu tô dizendo, enquanto eles estão chegando, que nós vamos deslocar o eixo do Carnaval Rio e São Paulo para Caxias do Sul. Essas escolas estão mandando muito bem. Parabéns a todos, agraciados. Para fantasia, os estandartes são bronze para a Escola São Vicente. Prata, Fran Garcia, da Unidos del Chan. E Pérola Negra, convidamos na categoria ouro, David Vidor Zotes. Parabéns aos agraciados. Os estandartes na categoria Alegorias e Adereços vão para bronze, Alcemar Oliveira, do Unidos del Chan. Prata, Giovanni Rosa Ferreira, Pérola Negra.
E ouro para a Escola São Vicente. Representante da Escola São Vicente. Vem, Andréia. Tava lindo receber esse ouro merecido. É bom fazer um evento que é prêmio, né? Parabéns aos agraciados. Agora é o momento da gente, da gente ver o prêmio daquela que a gente gosta de estar do lado para sambar, né? Não é, meninas, princesas, rainha e rei Momo? A nossa bateria? Então, na categoria bateria, os estandartes são bronze, Filhos de Jardel; prata, Cauã da Silva Matias e Brian Negra; e ouro, que fez tremer a Avenida Sinimbu, foi a Escola São Vicente. Parabéns a vocês que fazem o coração pulsar quando passam pela avenida. Que faz o coração da gente bater como tambor. Os estandartes do Carnaval 2026 para a categoria Harmonia Musical são: para bronze, Pérola Negra, Silvia Machado; prata, Unidos El Chan, Nando; e ouro para São Vicente. O Elvino está tentando se comportar aqui, né? Quando ele ouve São Vicente, ele pula na cadeira. Parabéns aos agraciados e a todas as equipes das escolas, né? Agora vamos na categoria porta-estandarte. Nós da Liesca temos uma porta-estandarte, que é o concurso, que se chama Adriana, que trouxe na Avenida nosso estandarte esse ano. Então, ela ganha o troféu Diamante. Vamos arranjar. Até o final da noite, tu vai estar com o troféu Diamante. Na categoria porta-estandarte, então, os troféus são bronze, Unidos El Chan, Anelise Lopes; prata, Nação Verde e Branco, Laisla Moreira Ribeiro; e ouro, São Vicente, para Naira Borges da Fonseca. Lindas, parabéns!
Para o conjunto de mestre-sala e porta-bandeira, os estandartes são: bronze, São Vicente, Cíntia Machado e João Batista Boff Vieira. Prata, Unidos do El Chan, Ana Marilda Rebelo e Rodrigo França, que serão representados por Sandra Medeiros. Ouro, Pérola Negra, Cíntia Santos e Matheus Oliveira, representados por Viviane Escarcel e Douglas Noronha. É lindo, né? Ver mestre-sala e porta-bandeira na avenida, e todos, de todas as escolas, estavam lindos, mas parabéns aos destaques. Palmas aos agraciados. Na categoria Evolução, os estandartes são: bronze, Unidos do El Chan, Choco. Prata, Filhos de Jardel. Ouro, Nação Verde e Branco. Rosaura, nossa presidente, recebendo. Filhos de Jardel e Unidos do El Chan. Que noite, senhoras e senhores, que noite! Parabéns aos agraciados! Os estandartes na categoria Conjunto, que envolve aí toda a escola, são: bronze, Escola São Vicente. Prata, Unidos do El Chan, Brenda vem receber. E ouro, Pérola Negra. Joana dos Santos Macedo, por favor, para receber. Pra gente que está assistindo lá na avenida fica difícil, hein, gente? Porque uma escola mais bonita que a outra, a gente não sabe nem classificar, de tão belo que foi esse desfile, de tão incrível. Palmas! Parabéns, agraciados, agraciadas. E o carnavalesco? Hã? Agora vamos para os estandartes daqueles, os carnavalescos. Para bronze, 15 de novembro, Paulo Ricardo Soares. Prata, Pedro Rosa, Nação Verde e Branco. E ouro, Cassiano Fontana, do Unidos El Chan. Bicampeão, né, Cassiano? A gente ama a bateria das escolas, mas tem aquela que concentra toda a energia da bateria, a nossa rainha de bateria. E os estandartes são: bronze, Jéssica Batista, da São Vicente. Prata, Nicole Ribeiro, Filhos de Jardel. E ouro, Adriele Vargas, Nação Verde e Branco. Parabéns, meninas, vocês deram um show na avenida.
Muitas palmas para elas, muitas palmas. Já na categoria ala de desfile, os estandartes são: para a ala Orixás Novos, categoria bronze, São Vicente. Prata, para a ala Amor à Família, Pérola Negra. Lana Roth, por favor, vem receber. E para a categoria ouro, Oriental, China e Japão, Unidos do El Chan, por favor. Alan. Parabéns aos agraciados, palmas. E aquele que é nosso mestre, que comanda também o espetáculo, nosso mestre da bateria. Vamos para os estandartes, que são bronze, Filhos de Jardel, Marcelo Braz. Prata, Alexandre Oliveira, o mestre Nenê, do Pérola Negra, que será aqui representado pela Márcia Rodrigues e a Soraya Ribeiro Tristão. Já na categoria ouro, André Faria Silveira, Clever da Costa Ferreira, da São Vicente. Vem para a foto em conjunto. Agora é hora daquela ala que traz toda a ancestralidade, né? Nossa ala das baianas. E aí, os estandartes são bronze, 15 de novembro, Maria Inês Soares da Silva. Prata, Escola São Vicente. E pérola negra com a categoria ouro, Lely Quemelo, por favor. Palmas para as nossas baianas. Maravilhosas, parabéns. Na categoria Casal Passista do Carnaval 2026, os estandartes são bronze, 15 de novembro, Wellington Limpa e Luane Caroline, sendo representados aqui por Karine Oliveira. Na categoria prata, Nação Verde e Branco, Vanessa Cristiane Lopes e Jonathan Natanael Lima. Ouro fica para Pérola Negra, Lauren Oliveira e Lissandro Trindade Rocha, sendo representados por Éder Goulart Marques e Jaque Denise Alves.
Parabéns! Ah, se eu soubesse sambar só um pouquinho como vocês, eu pareço que estou dançando chula quando eu sambo. Na categoria intérprete, os estandartes são bronze, Nação Verde e Branco, Roberto Costa. Prata, Filhos de Jardel, Vladimir Goulart e Lucas Nascimento. E na categoria ouro, Unidos El Chan, com Igor Sorriso, que quem receberá será o Nandi, representando o Igor Sorriso. Faz a fotinho aí daí. Palmas! E agora a nossa 19ª categoria. Não é a última, é só a 19ª. Presidente. Os estandartes vão para bronze, 15 de novembro, Paulo Ricardo Soares. Nação Verde e Branco, prata, Rosaura Pinto. E ouro, Simeão José de Vargas, Filho de Jardel. Palmas aos nossos presidentes. Enquanto eles estão se organizando para tirar foto aqui, eu vou pedir que todos que receberam o estandarte já venham para frente, que a gente vai fazer uma foto de todo mundo com os estandartes, por favor, para a gente fazer o registro aqui. Isso. Venham todos. Lembrando que daqui a pouquinho tem o coquetel. Hoje a gente ainda vai saber quais são as escolas, quem que vai entrar por primeiro, quem que vai entrar por segundo, por terceiro, quem que vai fechar o carnaval de 2027, né? A gente vai fazer o seguinte, vocês viram pra cá, ó, viram olhando pra mim, eu nem sou bonito, mas viram olhando pra mim. E eu convido a pessoa da mesa para estar aqui junto. Aqui, ó. Vocês olham para mim e a gente vai tirar daqui para lá. Isso. Olhem pro telão. Olhem pro telão aqui. Todo mundo olhando pro telão. Vem, neguinha. Isso. Eu vou lá também. Viva o Carnaval de Caxias! Depois quero saber mais também. Parabéns, parabéns. Olha só. Estamos quase chegando no final, né? Então lembrando que a gente vai ter o coquetel. Mas agora é um momento muito aguardado, muito esperado para todas as escolas que querem saber qual vai ser a sua estratégia, como vai se organizar para estar na avenida, hein?
Dia 6 de março, a gente vai saber, vai conferir quem é que vai ser a primeira escola a abrir os trabalhos, a pisar na Avenida Sinimbu. E qual vai ser a escola que vai fechar o desfile das 6 escolas. Depois disso, a gente quer saber as campeãs. A Rosário disse que não quer nem abrir e fechar. Vamos lá, então. Queria convidar a nossa corte carnavalesca. Quem vai sortear a classificação das escolas é a nossa corte carnavalesca. Podem ficar. A Adri vai levar, é isso? Isso, tá. Aqui nossa presidente está dizendo assim, ó, que a primeira bola a ser tirada já é a primeira escola a desfilar, tá? Não tem. Nós vamos aqui já anotando, aqui estou com a minha colinha para anotar. Então, por favor, como é que vai ser, Adri? Você vai aí? Tá. Como que fica melhor para as fotos? Ó. Primeira escola a desfilar, por favor, Carlos, nosso rei Momo. Era bom vir aqui na frente, Para ficar... Mostra aí. Para não... 15 de novembro! Quem abre os trabalhos em 2027 é a escola 15 de novembro. Agora a gente vai descobrir a escola que vai dar continuidade a esse espetáculo, que é a segunda escola a entrar na avenida. Vem aqui, rainha. Vamos fazer bem aqui na frente, para ficar bonita nas filmagens, para sair aqui na tela. Estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Câmara. Vamos lá. Nossa rainha tirou a segunda escola. Mostra aí. Unidos do El Chan. Segunda escola a pisar na avenida é a Unidos do El Chan. E agora, gente, quem será a terceira escola? Tá pronta? Olha só, nossa princesa vai tirar a terceira escola. Tchan, 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 tchan. Suas apostas, vamos ver. Tá difícil para sair. Vamos ver. Essa tá assim. Demorou, saiu, princesa. Pérola Negra. E agora, gente, estamos entre a quarta e a quinta. Rosário, você disse que não queria ser a última, mas não sabe. Vamos ver aqui o que a nossa princesa vai tirar, hein? Quarta escola a entrar na avenida Sinimbu. Filhos de Jardel. A Tati vai tirar. Vamos lá, Tati. Vamos ver se a Tati é pé quente pra ti, Rosaura. Ai. Ó, quinta e sexta, Rosaura. Ó, você faz aí suas rezas, seu axé. Quem é a quinta escola? Então, Tati, nossa secretária de Cultura. São Vicente! Então, a última escola, por favor, anuncia aí, nosso presidente. Fechando os desfiles do dia 6 de março, Nação Verde e Branco. Vamos todo mundo ficar para te assistir, Rosaura.
Porque vai ser um carnaval imperdível, todas as escolas. Parabéns, então, que seja um lindo carnaval, né, em 2027. Queremos agradecer a presença de todas e todos vocês e convidamos agora para passar aqui para o lado, onde vamos ter esse coquetel de confraternização e temos certeza que hoje o carnaval sai mais fortalecido. O Carnaval de Caxias do Sul vai chegar na Avenida no dia 6 de março, novamente como um grande evento da nossa cidade. Parabéns a todas e todos vocês que fazem esse lindo carnaval. Parabéns à Liesca, à Prefeitura, Instituto Samba, Instituto Quindim, à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul por esse apoio importante. Vereador, muito obrigado e continuamos, que tem muito carnaval pela frente ainda, hein? Só estamos começando.